Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Cruz e aqui no Subjetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Amigos e amigas, no último vídeo a gente falou sobre a obra de Ramatiz e trouxe um conteúdo analítico sobre o tema e ouvimos as palavras do espírito Arágoro sobre a transição planetária. E hoje, a fim de colocar o pingo nos is, vamos ver na íntegra o trecho exato, onde Ramatiz faz revelações sobre o astro intruso. Vamos ouvir o trecho do livro de 1956, psicografado por Arcílio Mais, através do mestre Ramatiz. Vamos mergulhar em um tema muito profundo e intrigante da espiritualidade e da literatura mediúnica, o astro intruso, também conhecido como o planeta higienizador. Mas diferente do que muitos imaginam, diferente de muitos filmes de Hollywood que mostram aí a ação desse astro, a destruição física, não é o mais importante, mas sim a sua atração magnética e espiritual implacável. Claro, meus amigos, que poderá haver sim cataclismos, caso esse astro realmente exista, mas esse não é o objetivo final. E para você compreender a dimensão exata dessa profecia e como ela afeta a sua vida agora mesmo, eu preparei um material especial e a seguir você vai ouvir na íntegra um diálogo revelador, onde o próprio Ramatiz responde às perguntas cruciais sobre o volume, a natureza e os efeitos desse astro sobre a Terra. Preste muita atenção em cada palavra, pois o que você vai ouvir explica muito do que estamos vivendo hoje. E peço que deixe o like, compartilhe este vídeo e não deixe de se inscrever no nosso canal. E caso você veja o botão hypar, por favor clique para ajudar a alavancar ainda mais este vídeo. E logo depois da narração, não saia do vídeo ainda porque eu volto para comentar e desvendaremos juntos os pontos mais impactantes dessa mensagem. Dito isso, vamos lá. Por diversas vezes no decorrer de vossas comunicações, tendes feito referência a um astro que se está aproximando da Terra, com a finalidade de higienizar o ambiente terreno e atrair para sua crosta os espíritos que desencarnarão por ocasião do juízo final. Podereis informar-nos qual o ano em que a ciência astronômica poderá assinalar a presença desse astro? Mais ou menos entre os anos 1960 e 1962, os cientistas da Terra notarão determinadas alterações em rotas siderais, as quais serão os primeiros sinais exteriores do fenômeno de aproximação do astro intruso e da proximidade do fim dos tempos. Não será nenhuma certificação visível do aludido astro, apenas a percepção de sinais de ordem conjetural, pois essa manifestação dar-se-á mais para o final do século. Por que motivo designais esse astro umas vezes como intruso e outras vezes como planeta higienizador? Denominamo-lo de astro intruso porque não faz parte do vosso sistema solar e realmente se intromete no movimento da Terra, com a sua influência, ao completar o ciclo de 6.666 anos. Em virtude do seu magnetismo primitivo, denso e agressivo, ele se assemelha a um poderoso ímã planetário, absorvendo da atmosfera do vosso globo as energias deletérias, por cujo motivo o figuramos também como um planeta higienizador. Nota do autor espiritual. Convém não esquecer que a ação mais importante do planeta higienizador é no mundo oculto. A sua aura magnética, em fusão com a aura terrena, então proporcionará o ensejo para a emigração coletiva de juízo final. Tens falado, também, em sua sucção psicomagnética, como sendo uma outra função do referido astro. Em que consiste essa sucção? À medida que os espíritos forem desencarnando, serão selecionados no espaço sob a disciplina profética do julgamento dos vivos e dos mortos, isto é,
dos que já se acham no além e daqueles que ainda estão na Terra, mas já assinalados pela efervescência do magnetismo nocivo e sintonizado com o do astro intruso. Ele é, como já vos temos dito, o barômetro aferidor dos esquerdistas e direitistas do Cristo. O seu papel é o de atrair para o seu bojo etéreo astral todos os desencarnados que se sintonizam com a sua baixa vibração, pois, analogamente às limalhas de ferro quando atraídas por ferro magnético, esses espíritos terrícolas desregrados, denominados pés de chumbo, porque realmente estão chumbados ao solo térreo pelas suas vibrações densas, ver-se-ão solicitados para a aura do orbe visitante. Essas entidades atraídas para o astro intruso serão os egoístas, os malvados, os hipócritas, os cruéis, os desonestos, os orgulhosos, tiranos, déspotas e avaros. Estarão incluídos entre eles os que exploram, tiranizam e lançam a corrupção. Não importa que sejam líderes ou sábios, cientistas ou chefes religiosos, a sua marca, ou seja, o selo bestial, está identificada com o teor magnético do planeta primitivo. Eles irão situar-se numa paisagem afim com os seus estados espirituais. Encontrarão o cenário adequado aos seus despotismos e degradações, pois o habitante desse orbe encontra-se na fase rudimentar do homem das cavernas. Mal consegue amarrar pedras com cipó para fazer machados. A Terra será promovida à função de escola do mentalismo, e os desregrados, ou os esquerdistas do Cristo, terão que abandoná-la, por lei natural da evolução. O planeta primitivo é o seu mundo eletivo, porque já lhes palpita sincronicamente no âmago de suas próprias almas. Apenas hão de revelar, em nova forma física, as ideias e impulsos bestiais que lhes estão latentes no íntimo. Essa atração será violenta? Não avalieis as soluções siderais com a pobreza do vosso calendário, porquanto já estáis vivendo essa atração. Gradativamente ela se exerce em correspondência com o estado vibratório de cada espírito. Muitos malvados, que têm sido verdadeiros demônios para a civilização terrena, já denunciam em suas almas aflitas e desesperadas o apelo implacável do planeta higienizador da Terra. Legiões de criaturas adversas aos princípios cristãos sentem-se acionadas em seu psiquismo inferior e rompem as algemas convencionais da moral humana, lançando-se à corrupção, à devassidão, ao roubo organizado e ao caos da cobiça. É o momento profético das definições milenárias. Todo o conteúdo subvertido do espírito virá à tona, excitado pelo magnetismo primitivo do planeta intruso. É necessário que todos tenham a sua oportunidade derradeira, revelarem-se à direita ou à esquerda do Cristo, e a profética figura da besta do Apocalipse se fará visível, na soma das paixões humanas que hão de explodir sob o estímulo vigoroso desse astro elementar. E como a lei é imutável e justa, cada um será julgado conforme as suas obras, pois a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Muitos que têm lido as vossas comunicações avulsas alegam que é um absurdo o volume de 3.200 vezes maior do que a Terra que atribuístes ao planeta intruso. A passagem desse astro junto ao nosso planeta, e com tal volume, acarretaria talvez uma catástrofe em todo o sistema solar? É que ao captardes o nosso pensamento, confundistes o volume áurico do planeta com o seu volume material. Esse volume de 3.200 vezes maior do que a Terra não é referente à massa rígida daquele orbe, cujo núcleo resfriado é um pouco maior que a crosta terráquea. Estamos tratando da sua natureza etéreo-astral, do seu campo radiante e radiativo, que é o fundamento principal de todos os acontecimentos no fim dos tempos. É o volume do seu conteúdo energético, inacessível à percepção da instrumentação astronômica terrestre,
mas conhecido e até fotografado pelos observatórios de Marte, de Júpiter e de Saturno, cujas cartas sidéreas registram principalmente a natureza e o volume das auras dos mundos observados. A composição do magnetismo etéreo astral desse planeta, em comparação com o mesmo campo de forças da Terra, é indescritível efervescência de assombroso potencial energético e ultrapassa, então, de 3.200 vezes o mesmo conjunto terráqueo. Inúmeras estrelas que os astrônomos situam no céu variam também quanto aos seus núcleos rígidos e sua aura etéreo-astral, que dotadas muitas vezes de igual volume material, diferenciam-se em milhares de vezes quanto ao volume áurico. O campo mineral do núcleo rígido do astro em questão é também mais compacto e poderosamente mais radiativo sobre o do vosso planeta. A sua área de ação é muitíssimo maior, quer em sentido expansivo, quer em profundidade magnética. A sua composição quimiofísica supera o potencial energético original do vosso orbe, pois é mundo mais primitivo, qual usina de energias superativadas e em ebulição, enquanto que o magnetismo terrestre já é algo exaurido, na sequência do tempo em que se condensou. Esse poderoso ímã magneto, que circula sobre um ângulo do vosso sistema solar, em sua aproximação também influi e se combina à aura etéreo-astral dos outros orbes circunvizinhos da Terra, no conhecido fenômeno de contacto astrológico. Os cientistas atlantes previam a futura influência do planeta intruso sobre o vosso mundo, pois em seus tratados de astrosofia, a serem em breve conhecidos, já diziam que o juízo da Terra seria assistido pela ronda da roda de Ra, ou seja, pela ronda do globo responsável pelo juízo da Terra em torno do Sol. E qual o volume do seu núcleo rígido, ou seja, de sua matéria resfriada? Não vos esqueçais de que toda a profecia apresenta duas revelações, uma que pode ser descrita ao pé da letra e entendível na hora da predição, outra cabalística, que exige certo conhecimento familiar iniciático para ser devidamente compreendida, porquanto só se ajusta a formas ainda desconhecidas do porvir. A parte interior, iniciática e sidérica de nossas mensagens tem sido compreendida pelos que estão familiarizados com o mecanismo velado sob o véu de Ísis, mas a realidade científica que se esconde sob a alegoria incomum, absurda no presente, mas realidade habitual no futuro, cabe realmente à ciência desvendá-la ao mundo, em seus mínimos detalhes, conforme determina a ética sideral de evolução pessoal da consciência humana. Por esse motivo, não podemos antecipar-nos aos compêndios geofísicos e astrofísicos, nem ao mérito e à aprendizagem das minudências e soluções acadêmicas. Os profetas assinalaram no passado, e com êxito, que o fogo cairia dos céus, mas coube à ciência humana descobrir as leis e produzir cientificamente o fogo atômico, o qual, inegavelmente, correspondeu ao que fora dito de modo cabalístico. Os videntes conjeturaram o acontecimento e a ciência concretizou os detalhes. O mérito foi de ambos. Um conjunto pensou antecipadamente e outro realizou o pensamento no tempo predito. Do mesmo modo, estamos noticiando-vos o acontecimento em geral e fixando-lhe as bases mais ou menos acessíveis à vossa mente, mas veladas no seu teor importante, visto que fotografamos instantaneamente, na tela astronômica externa do vosso orbe, um fenômeno cuja eclosão ainda é profundamente interior. O volume de matéria resfriada desse orbe, seus movimentos, velocidade, translação e rotação, são coisas que cabe à ciência terrícola descobrir e anunciar na hora aprazada.
Os mentores mandam-nos delinear o fenômeno em suas linhas gerais e noticiar o mecanismo básico do fim dos tempos, lembrando aos homens imprudentes que os planos siderais já alcançaram a Terra em sua eclosão astrofísica. A aura etéreo-astral desse planeta, 3.200 vezes maior que a aura da Terra, não nos induz a crer que a sua massa rígida deva ser também muito mais volumosa que a do nosso orbe? Verdadeiramente, o astro intruso é maior do que a Terra, em seu núcleo rígido ou sua massa resfriada, mas não há correspondência aritmética entre os núcleos e auras de ambos. O volume etérico do primeiro é mais extenso ou expansivo, porque também é mais radioativo, no sentido de energia degradada, e mais radiante, no sentido de interceptação de energia pura ou livre. Embora seja um globo oriundo da massa virgem do cosmo, com que também se forjou o globo terrestre, ele se situa como um tipo especial à parte, comparado ao vosso orbe, e que variou desde o tempo de coesão molecular, resfriamento, volume e distância com que circunnavega no seu campo constelatório. Inúmeros outros fatores de ordem magnética e interna, só cabíveis na física transcendental, tornam-no dotado de uma aura consideravelmente prodigiosa em confronto com a esfera astroetérea do vosso orbe. O fenômeno higienizador, repetimos, é de suma importância no mundo interior. Processa-se em condições e dimensões incomuns ao vosso atual entendimento. Não podemos afastar-nos, por enquanto, da base essencial destes relatos, em que afirmamos ser o magnetismo o motivo operante dos acontecimentos. Um fenômeno de características aparentemente astrológicas, pois é a ciência acadêmica que há de cuidar, em breve, do fenômeno propriamente astronômico. Pode dar-nos uma ideia dessa complicação tão grande que não nos permite encontrar proporção aritmética entre a aura da Terra e a sua crosta rígida, e a aura do planeta intruso e o seu núcleo? A Terra é um globo cuja substância rígida, ou seja, a matéria resfriada, possui uma aura etérica astral que lhe dá também o quantum magnético no equilíbrio do sistema e na convergência e distribuição dos raios cósmicos à sua superfície. Essa aura, que é formada da energia livre ao descer ou condensar-se vibratoriamente e ser interceptada na forma de radiação, constitui-se também de outro tipo energético degradado, que é a radioatividade, formada pela soma das auras radioativas dos reinos mineral, vegetal e animal. Reinos esses que também se compõem das auras etéreo-astrais de seus elementos ou espécies afins. O globo terráqueo é um interceptador no seio do éter cósmico, absorvendo energias radiantes na forma de ondas eletromagnéticas e dispersando radioatividade na degradação da energia já liberada do serviço fundamental do orbe. Cada átomo está interpenetrado e envolvido por uma aura atômica, que é produto dos movimentos e irradiação dos elétrons que giram velozmente em torno do seu núcleo. As moléculas, por sua vez, sendo compostas de átomos, também possuem a sua aura mais ampla. Sucessivamente, tanto quanto aumenta o número de moléculas, crescem também, na mesma proporção, o volume e a potência da aura, formando-se de células, tecidos e substâncias em todos os reinos. Por fim, esse crescimento vem a formar a aura radiativa do inseto, do condor ou do homem, assim como a aura radiativa da semente, da árvore, da floresta ou a do grão de areia ou do Himalaia. Somando todos os vermes, insetos, aves, animais e homens, tereis a aura do reino animal. Somando pólens, sementes, arbustos, carvalhos ou bosques e florestas, tereis a aura do reino vegetal. Reunindo areia, pedregulho, colinas, picos ou cordilheiras,
oceanos, rios e desertos, tereis a aura do reino mineral. Examinando à distância a contextura total da Terra, os olhos espirituais clarividentes podem ver uma irradiação que a envolve qual gigantesca névoa luminosa e que, após envolver o globo maciço ou material, dissemina-se em todos os sentidos. Essa aura da Terra, formada integralmente das auras de todos os reinos e estes dos seus componentes, até findar nas auras dos elétrons em torno dos seus núcleos atômicos, essa aura gigantesca por vezes se comprime ou expande, clareia ou escurece, assume um colorido cinzento pardacento ou se aviva num laranja fulgurante, que, em certos pontos, apresenta nuances avermelhadas. Na realidade, são fenômenos resultantes da influência de outras auras planetárias, que se aproximam ou se afastam da zona terrestre e que os astrólogos assinalam habilmente em suas tábuas de rondas planetárias. Outras vezes, a aura da Terra apresenta cintilações chamejantes, quando os seus habitantes se estraçalham nos campos fratricidas, dominados pelo mais abominável espírito de ódio, crueldade e vingança. Ocasiões há em que se apresentam estrias viscosas, como se em certos pontos geográficos escorressem filetes de gorduras repugnantes. São sinais do desregramento de povos, cidades ou agrupamentos que já se deixaram dominar pela ação da besta. O globo terrestre está impregnado de forças que atuam diretamente sobre os seus átomos, a fim de reuni-los, mantê-los em equilíbrio nos sistemas eletrônicos e na harmonia dos movimentos, pois é de senso comum que a vida é a ação permanente da energia sob a sua fase degradação, isto é, matéria. As auras, pois, são emanações dessa energia, densa à periferia dos corpos e cada vez mais diáfana à medida que se estende para além do núcleo. Correspondem especificamente à natureza dos objetos ou corpos de que se originam. Eis o motivo por que a aura do astro intruso é 3.200 vezes maior do que a aura da Terra, embora os seus núcleos rígidos sejam mais ou menos do mesmo volume. E a própria velocidade, rotação, compressão no campo do sistema planetário em que se move aumentam ou diminuem essa configuração áurica. Diante da complexidade do assunto, para cuja compreensão nos falta base primária, poderias dar-nos um exemplo elucidativo de que um núcleo rígido menor pode possuir aura maior e outro núcleo maior pode ter aura menor? Um bloco rígido pesando 3 quilos, composto de 9 partes de cimento e uma só parte de aço imantado, possui uma aura etéreo-astral bem diminuta em força e volume, perto de outro bloco que pese apenas 1 quilo, mas com 9 partes de aço imantado e apenas uma parte de cimento. A qualidade desse aço imantado supera consideravelmente a quantidade do cimento, inócuo no campo de irradiação. Enquanto 1 quilo de aço pode prender em si 1 milheiro de agulhas, o Himalaia não consegue atrair um alfinete sequer. O que importa na operação é o potencial vigoroso da aura do mineral, e não a igualdade ou compacticidade do seu volume. No próprio cientificismo da bomba atômica, é mais valioso 1 quilo de urânio do que todas as pedras puras da Cordilheira dos Andes. É sob este aspecto mais qualitativo que situamos o fenômeno cabalístico do planeta higienizador, que a ciência poderá avaliar mais tarde, no cientificismo das leis atrativas e agora mais libertas do dogma dos princípios newtonianos da lei de gravidade tradicional. Vós já vos encontrais movendo-vos nessa aura etéreo-astral do estranho planeta que, no momento, atua de dentro para fora, agindo na mais perfeita equação psicofísica. Enquanto a natureza física do vosso mundo progride sob fenômenos desarmônicos e o degelo aumenta, também se acicatam o temperamento e o magnetismo das criaturas, que se excitam sob estranho convite interior,
consolidando pouco a pouco a figura da besta e o reinado do anticristo. Enquanto a Terra intercepta e aprisiona a ação do astro, segundo a sua capacidade e afinidade com o campo rígido do mesmo, a humanidade terrícola efetua a interceptação coletiva do seu psiquismo agressivo, fixando-o na capacidade pessoal de cada ser. Amigos e amigas, estamos de volta aqui e foi muito impactante, não é mesmo? O que acabamos de ouvir não é apenas uma previsão astronômica, é um verdadeiro raio-x do momento espiritual e moral que a Terra atravessa. Quero destacar aqui 3 pontos fundamentais dessa comunicação de Ramatiz para refletirmos juntos. Primeiro, o verdadeiro tamanho do astro intruso. Muitas pessoas, ao lerem sobre esse tema no passado, ao lerem o livro de Ramatiz, acharam um absurdo a ideia de um planeta 3.200 vezes maior que a Terra se aproximando sem destruir o sistema solar. Mas Ramatiz esclarece com genialidade. Ele não está falando da massa física de rocha, ele está falando do volume áurico, do campo de energia e magnetismo. O exemplo do ímã é perfeito. Um pequeno pedaço de ímã tem um poder de atração infinitamente maior que uma montanha inteira de cimento, É essa energia primitiva e densa que está varrendo a Terra. E segundo, o juízo final já começou e ele é magnético. Reparou que Ramatiz disse que a atração não será um evento repentino no céu, mas que já estamos vivendo essa atração. A sucção psicomagnética funciona por sintonia. O astro intruso é como um ímã gigante, sintonizado em baixa frequência. Aqueles que vibram no orgulho, na corrupção, na crueldade, no egoísmo, estão literalmente sendo atraídos energeticamente para ele. É por isso que vemos tantas pessoas perdendo as estribeiras, rompendo laços morais e se entregando ao caos. O magnetismo do astro está puxando de dentro delas aquilo que elas realmente são. É a separação do joio do trigo. E terceiro e mais importante ponto, a promoção da Terra. Esse processo todo, por mais assustador que pareça, não é o fim do mundo, é uma higienização. A Terra está sendo preparada para ser promovida a uma escola do mentalismo, um mundo de regeneração. O astro intruso está apenas levando consigo os alunos que se recusaram a evoluir no amor e na fraternidade, para que eles recomecem em um mundo primitivo. A gente viu em Quiron, compatível com o nível de suas almas, um lugar onde terão que construir ferramentas de pedra amarradas com cipó. A grande lição que fica é: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O fim dos tempos não é destruição do planeta, mas o fim do tempo de tolerância para a maldade humana. E a nossa única proteção contra essa sucção magnética é a elevação dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. A sintonia com o Cristo é o que nos mantém ancorados na nova Terra. E você, o que achou dessa explicação de Ramatiz? Você também consegue perceber essa fervura na humanidade, onde as máscaras estão caindo, as pessoas estão mostrando quem realmente são? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Compartilhar este vídeo com aquelas pessoas que buscam entender os mistérios do nosso momento atual. Um grande abraço, muita luz para todos, namastê e até a próxima. Tchau, tchau.